Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, nos diz o seguinte: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor, por essa manhã, por estarmos aqui na tua casa, certos de que tudo, ó Pai, que temos, tudo, ó Pai, que vivemos e a esperança que nós temos na vida eterna, na presença do Senhor, ó Pai, tudo vem de Ti, Senhor Deus. Obrigado, ó Deus, por podermos compreender a Tua palavra, por podermos ter a Tua presença, ó Deus, e podermos orar ao Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que nos ouve. Podemos orar ao Senhor, pois confiamos que o Senhor responde às nossas orações. Abençoe-nos nessa manhã, ó Deus, na escola dominical e neste momento de estudo da Tua palavra, que o Senhor Deus fale mais uma vez conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos falado alguns domingos sobre oração e uma parte do estudo fala sobre os impedimentos à oração, como a própria independência. Às vezes nós somos muito independentes, queremos resolver tudo sozinhos, por isso não oramos. O pedir mal, quando nós não pedimos conforme a vontade de Deus. O próprio pecado, um grande impedimento da oração, pois quando nós estamos distantes de Deus, a mão do Senhor não está encolhida. Mas nós, pecado, faz essa separação entre nós e o nosso Deus. Problemas de relacionamento, quando nós temos tantas dificuldades de relacionar com o nosso próximo, com a nossa família, com os nossos irmãos, com as pessoas na rua, e se nós não temos essa facilidade de amar, nos relacionar com as pessoas, também será difícil orar e falar com Deus. Falta de fé, quando nós não confiamos, que adianta orar sem confiar? E no boletim tem um motivo talvez um pouco curioso para nós falarmos sobre esse impedimento à oração. Coloquei aqui como falta de assunto. Falta de assunto. Falta de assunto todo mundo sabe o que é, né? Às vezes a gente chega perante uma pessoa e aparentemente nós não sabemos por onde começar a conversar. E você fica olhando e você fala, vai chover, e aí a pessoa fala, esfriou. E nós ficamos sem saber o que falar. Às vezes você tenta arriscar uma conversa e se dá mal, né? Você fala, e aí, como vai a sua mãe? Aí a pessoa fala, morreu mês passado. Aí você tenta consertar, falar, mas pelo menos está com Jesus. A pessoa fala, não sei, ela era espírita. E o negócio vai ficando ruim, né? Vai ficando complicado, então o assunto acaba. Será que isso tem alguma coisa a ver com a questão de nós talvez não temos assunto com Deus? O que aconteceu nessa conversa que nós citamos agora há pouco? Falta de assunto porque havia falta de conhecimento de um para com o outro. Falta de assunto porque talvez viviam em mundos diferentes. Um gosta de esporte, outro gosta de música, um vive pensando em uma coisa totalmente diferente. Diferentes tempos de idade, né? Quando um jovem está próximo de uma pessoa que tem mais idade, talvez falta o mesmo assunto. E principalmente na conversa, nós precisamos estar dispostos tanto a ouvir, como dispostos a argumentar. E nos nossos argumentos nós temos que agradar aquele que nós realmente estamos conversando. Eu creio que falta de assunto sim é um grande impedimento, porque muitas vezes estamos distantes de Deus, falta conhecimento de Deus, da palavra de Deus. Nós estamos em mundos diferentes de Deus. Deus fala sobre céu, Deus fala sobre vida eterna, e nós estamos falando sobre compra de casa, estamos falando sobre comidas, estamos falando sobre tantas coisas da terra, quando não pensando no pecado. Questão de escutarmos a Deus, ouvirmos a Deus, porque a oração não é só falar. Quando você se aproxima de Deus em oração, você escuta, e escutar a Deus nem sempre é escutar o que você quer ouvir. Deus vai nos repreender, Deus vai nos cobrar, Deus vai ensinar um caminho tão bom, um caminho bem-aventurado, um caminho feliz, mas talvez nós preferimos ficar
ignorantes na nossa própria felicidade terrena. Esse desejo de agradar a Deus é o que vai nos promover a orar e a nos comunicar com Deus. A ideia de orar e de ter assunto para falar com Deus é a ideia de estar então buscando essa presença de Deus, conhecer Deus, falar com Deus com argumentos firmes. Quando você quer realmente alguma coisa, você fica muito tempo pensando, argumentando na sua própria cabeça, para depois falar. Eu creio que isso acontece muitas vezes conosco, né? Quando nós queremos falar alguma coisa com alguém, ou pedir alguma coisa para alguém, nós ficamos ensaiando em casa, né? Eu devo falar isso, eu devo falar assim. Algumas vezes até anotamos num papel alguns pontos que devem ser falados. É claro que para falar com Deus não precisa de formalismo, mas precisa de conteúdo, precisa de realmente expressar o que nós queremos. Alguém pode dizer: mas Deus sabe tudo o que eu quero. Mas Ele quer ouvir, Ele quer que você saiba o que Ele quer. Então nós precisamos argumentar, precisamos ser firmes, diretos naquilo que nós queremos dizer a Deus, naquilo que nós precisamos falar com Deus. Temos que ter grande clareza nas nossas súplicas, colocar diante de Deus, falar com Deus e com certeza expressar o que nós temos diante de Deus. É claro que Deus também ouve aquele gemido inexprimível, quando você não sabe nem o que dizer e você se aproxima de Deus como que num gemido, falando: ó Deus, uma frase pequena, mas quer dizer muito. Mas a conversa não pode ser só essa. Ninguém conversa só assim. Já pensou se você chega no supermercado e fica lá, né? Aí a pessoa tem que adivinhar. A criança que às vezes faz isso, né? A criança está sentada na mesa e quer suco e fica para a mãe assim. Aí a mãe fala: não entendo gestos, fala. Aí a criança tem que falar: eu quero suco. Difícil? Se expresse diretamente o que você quer. E nós precisamos aprender mais essa comunicação com Deus, esse tempo apropriado que nós temos em argumentar com Deus. Então esse é o ponto. Será, irmãos, que nós não estamos conversando com Deus pois falta assunto? Pois nos falta realmente argumentos para com Deus? Nós precisamos compreender que uma conversa com Deus é uma conversa totalmente livre, uma conversa onde nós temos essa liberdade de expressar o que nós sentimos. Eu até estava pensando ontem, né? Às vezes a gente fala: mas tem umas coisas que eu gostaria de falar para alguém, mas eu não tenho coragem, eu não sei. E se eu falasse para alguém, eu iria me sentir melhor. E às vezes a pergunta que fica: você já falou com Deus? Você já chegou para Deus e falou: não, vamos conversar agora, e olha, está acontecendo isso na minha vida, estou sentindo estas fraquezas, eu estou precisando resolver isso e isso. Conversa com Deus, explica para Deus, argumente com Deus. Deus sempre quer o nosso bem. Nunca nós vamos chegar perante Deus pedindo coisas boas e Ele vai simplesmente ignorar, vai se apartar da nossa conversa. O que disse o texto que nós lemos? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. É como se nós pudéssemos chegar perante Deus e dizer: eu sei agora, Senhor, que o que eu vou pedir o Senhor vai dar. Mas não acabou aí a frase: porque o que eu vou pedir está de acordo com a tua vontade. Eu sei, Senhor. Então, se nós buscarmos essa comunhão com Deus e expressarmos palavras sinceras diante da presença de Deus, conhecendo Deus, nós vamos ter resposta positiva. E precisamos sim falar com Deus. Por maior certeza que nós temos da resposta positiva, precisamos falar com Deus. Então, irmãos, não vamos permitir que essas independências, que este pedir mal, que o pecado, que o problema de relacionamento, que falta de fé, que falta de assunto, seja o que for, nos afaste da oração, pois a nossa vida respira a partir da vida espiritual. A nossa vida não respira da carne, pelo contrário, nós alimentamos a carne e ela está morrendo a cada dia. Mas a nossa vida respira
da nossa alma, e a nossa alma respira oração. Ela se alimenta da oração, ela se alimenta da palavra de Deus. E só assim nós teremos vida, nós seremos alimentados. E ainda que o nosso corpo, que a nossa carne pereça, nós vamos viver eternamente. Nós estaremos com Deus. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pois a Tua palavra é perfeita. A Tua palavra, a Tua lei restaura a nossa alma. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se revela no momento em que nós buscamos ao Senhor, em que nós clamamos ao Senhor, em que nós, ó Deus, colocamos diante do Senhor as nossas dificuldades, as nossas dores. Também colocamos diante do Senhor a nossa gratidão, nosso amor, quando glorificamos ao Senhor com as nossas orações. Pai amado, esteja conosco, Senhor Deus. Não permitas que a falta de comunhão contigo nos afaste de Ti e nos afaste da oração, ó Deus. Pai amado, que haja interesse da nossa parte em conhecê-lo mais, ó Deus, e ter esse desejo intenso de falar contigo, ó Deus, de expressar, ó Deus, a nossa gratidão, o nosso amor, de buscarmos a Tua presença. Que a Tua palavra, ó Deus, venha nos fortalecer mais uma vez, ó Deus, que ela seja aplicada, ó Deus, na nossa vida, no nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.